Moriá é um lugar de experiências na fé. Amém? Meus irmãos, a partir do versículo 1 do capítulo 22 do livro de Gênesis, diz assim: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou-lhe Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Vamos um pouco mais para frente, no versículo 14, que diz: e pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor proverá. Amém? Oremos mais uma vez. Senhor Deus, estamos diante de Tua palavra. Nós já declaramos nesta noite a nossa confiança no Senhor. E no ato de fé, a Tua igreja vem adorar e glorificar o Teu nome nesta noite. Que a Tua palavra, Senhor, venha nos fortalecer e venhamos aprender um pouco mais de Ti. Por meio dela, Senhor, Deus, enquanto eu estiver falando, o Teu Espírito Santo esteja ensinando cada coração e trazendo verdades profundas da Tua palavra. Que Teu Espírito Santo venha abrir as mentes e os corações, inclusive daqueles que estão participando dessa transmissão. Que a Tua graça seja sobre nós mais uma vez, por meio de Tua palavra, falando a cada um de nós. Assim oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, experiências. Quantos aqui gostam de ter experiências radicais na vida? Quando a gente é mais novo, dá tudo, né? A gente vai ficando velho, às vezes a gente não gosto de experiências tão radicais assim. Geralmente aventureiros gostam de experimentar desafios diferentes e quem sabe até ter um nome na história. Né? Quem se lembra aí alguma coisa que já fez aí de uma grande aventura, de repente soltou de paraquedas? Eu me lembro ainda quando um pouco mais jovem, ainda cuidando de um grupo de jovens e adolescentes num acampamento, e tínhamos que subir uma cachoeira, na verdade, fazer um rapel numa cachoeira. E aí eu desci primeiro e depois foram descendo o pessoal ali, e de repente eu me lembro de uma pessoa, de um jovem que na hora de descer, no meio da cachoeira, ele trava. Eu falei, meu Deus, esse menino vai cair. Então o que eu tive que fazer ali, tentando me aventurar, eu subi a cachoeira na corda e tentei resgatá-lo. Foi uma aventura que de repente não saiu nunca mais da minha mente, de repente, eu creio que talvez ele ser resgatado dessa forma. São aventuras, meus irmãos, aventuras que de repente algumas pessoas se lembram do passado, mas quem sabe hoje em dia, olha, eu não estou muito mais para isso não. Bem, eu creio, meus irmãos, se pensarmos bem, estamos falando aqui de aventuras radicais, eu creio que ser cristão, amar a Deus, é uma das maiores aventuras que uma pessoa pode ter na vida. E é radical viver pela fé. Amém. Viver com fé, meus irmãos, não é algo fácil. É para pessoas que realmente desejam mais do Senhor. Se pensarmos bem, a vida cristã é assim, uma aventura radical. No texto lido aqui nós vemos Abraão. Deus manda Abraão para uma terra. Que terra é essa? A terra de Moriá. Para ter a experiência mais radical de sua vida. E qual era a experiência? Ofertar o seu filho a Deus. Meus irmãos, os irmãos que conhecem essa passagem, mas agora eu fico olhando ela, eu imagino eu como pai, imagino Abraão pensativo nesta viagem, uma viagem que demorou 3 dias, até o Monte Moriá, para fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. E aqui vemos, meus irmãos, uma viagem que requeria comprometimento radical da parte de Abraão. Imagino ainda, meus irmãos, quando ele chegou ao pé daquele monte, imagino o seu coração batendo mais forte, porque estava ali perto daquele monte, e aquele dali, meus irmãos, naquele lugar, seria o palco da maior experiência de sua vida. Ali ele seria marcado para sempre na sua história de aventureiro na fé, de experiente na fé. Eu creio, meus irmãos,
que foi algo difícil para Abraão, foi uma aventura para ele. E eu queria acompanhar o texto bíblico, eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta, em Gênesis capítulo 22, que nós vamos ver quais foram os meios que ele fez isso, as atitudes dele, quais foram as experiências de fé que Abraão teve para obedecer à ordem divina. O que podemos aprender com Abraão na terra de Moriá, apesar das incertezas do que Deus faria? Nós estamos vivendo um tempo difícil, cheio de incertezas. O que nós faremos? O que você fará nesta semana? Qual é o teu compromisso com Deus? Amém? Eu creio que Deus tenha a nos falar. Em primeiro lugar, meus irmãos, o que eu vejo nesse texto, a respeito de Moriá. Moriá é a experiência de caminhar sozinho. Acompanhem comigo o texto, meus irmãos. Se nós olharmos tanto o versículo 3º como o 5º, nós vemos Abraão caminhando junto com os seus servos. É verdade que tem pessoas que morrem de medo de ficarem sozinhas e precisam sempre de alguém por perto. Já viu gente assim? Não gosto de ficar sozinho, eu sempre tenho que estar com alguém. Há pessoas assim. Aqui, meus irmãos, Abraão viajara com Isaque e seus 2 servos. Eles chegaram perto do lugar do sacrifício na terra de Moriá. Mas o que nós vemos no texto sagrado, meus irmãos, que agora não podiam os servos de Abraão segui-lo. Agora era para Abraão seguir sozinho. Aí por quê, pastor? Meus irmãos, não era pecado ou falta de fé dos servos de Abraão. Acompanhe comigo. Olha o raciocínio, meus irmãos. Eu não creio que os servos de Abraão não tinham fé. A questão não era essa. A questão, meus irmãos, é que a experiência exigida por Deus para Abraão era diferente para os seus servos. E por isso que Abraão precisava seguir sozinho. A exigência de Deus a Abraão não fazia sentido para o outro. Era para ele, meus irmãos. Aqui eu aprendo que tem certas coisas que Deus exige que você faça sozinho, pois qualquer outra pessoa irá atrapalhar. Há coisas que você deve fazer no campo espiritual, exigências de Deus, que só você pode fazer. Olhe comigo, imagine comigo, Abraão diante do sacrifício, e seus servos observando, e quem sabe questionando o que ele estava fazendo. O que Abraão está fazendo? Olha só, meus irmãos, quem sabe os servos de Abraão, se estivessem junto lá, tentariam impedir de colocar o seu filho sobre o altar. Por quê? Porque na visão de qualquer um, aquilo era um ato insano e sem lógica. Eu seria o primeiro, Abraão. Para com isso, Abraão, você está ficando velho. Então, veja bem, os servos não poderiam ir junto com Abraão, ele tinha que ir sozinho. E ainda havia argumentos racionais, científicos e até mesmo espirituais para impedir Abraão. Argumentos racionais, é teu filho, Abraão. Argumentos científicos, olha, você não pode mais gerar filho. Rapaz, você já tem mais de 100 anos. Não tem como. Argumentos espirituais, Abraão, Deus disse que é o filho da promessa e ele vai ter descendentes. Então, meus irmãos, tinha tudo para não dar certo aquele sacrifício, você está entendendo? Mas ali, meus irmãos, estava Abraão, e por isso Abraão precisava subir sozinho, até Abraão explicar o que Deus exigiu e tentar apresentar seus argumentos, já era. Ele não iria conseguir fazer isso. Por isso, meus irmãos, para o sacrifício, deveria estar somente a oferta e o ofertante. Amém. O que colocamos no altar não deve ser compartilhado com ninguém. Por quê, meus irmãos? Porque ao invés de ajudar, muitas vezes atrapalha. Você entende isso? Imagine comigo Daniel orando com as janelas abertas, depois que o rei decretou, ele diz assim, olha, ninguém deve cultuar nenhum outro Deus, e Daniel foi orar 3 vezes ao dia, de que forma? Com as janelas abertas. O que você falaria lá? Talvez eu falaria, Daniel, não pare de orar não, meu irmão, mas fecha a janela. Você está entendendo? O que dizer, meus irmãos, de Paulo pregando o evangelho e apanhando o tempo todo? Eu ia dizer para Paulo, tu vai morrer um dia, pare de pregar o evangelho desse jeito, senão tu não vai dar certo. Mas, meus irmãos, esses homens se sacrificaram pelo Senhor. Amém? O grande desafio de hoje, meus irmãos, é nos separarmos de tudo aquilo que está impedindo que tenhamos uma experiência maior de fé para com Deus. Para os servos de Deus sempre há um Moriá.
lugar escolhido para você estar sozinho com Deus. Para quê? Para ter uma nova experiência de fé neste tempo de incertezas. Talvez você queira pessoas perto de você para compartilhar as incertezas. Meu irmão, pare de ficar olhando tudo aí, vai para um cantinho só com Deus. Moriá, lugar de caminhar sozinho. Em segundo lugar, eu vejo uma outra verdade. Moriá, a experiência do abandono do conforto pessoal. Versículo 5, nós vemos mais ou menos o que eu estou querendo dizer aqui. Abraão, no meio do caminho, abandonou o animal que carregava a sua carga, que era o jumento. Disse assim Abraão aos seus servos: esperai aqui com o jumento. Aqui o que nós vemos é que ele abandonou o jumento. Agora, quando nós olhamos na Bíblia, meus irmãos, o jumento sempre aponta para a força física na Bíblia. É interessante, resistência, tanto é que é interessante que Jacó, quando foi abençoar um dos seus filhos, Isacar, ele diz assim: Isacar é jumento forte de ossos, para denotar o quê? A sua coragem, a sua força, a sua resistência. Gênesis capítulo 49, versículo 14. Fala sobre essa verdade de quem ele era. Então, a Bíblia fala sobre isso. Quando Abraão, meus irmãos, deixa o jumento, o que ele estava fazendo? Ele estava renunciando tudo aquilo que lhe proporcionava facilidades. Para ter aqui, meus irmãos, uma verdadeira experiência na fé, faz-se necessário abandonar as facilidades da vida. A vida tem muitas facilidades hoje, é ou não é? Mas muitas vezes nós queremos as facilidades. Devemos parar de acreditar na força do dinheiro, meus irmãos, porque nós vemos aí o que acontece com o dinheiro. Todo o dinheiro do mundo não consegue resolver o problema. Devemos, meus irmãos, parar de acreditar nas influências dos chegados. Ele vai me ajudar e vai dar certo, aquele médico vai fazer isso comigo e eu vou conseguir, meus irmãos. Devemos deixar de acreditar somente na capacidade intelectual daqueles que podem fazer alguma coisa por nós. Meus irmãos, aquele que deseja uma verdadeira experiência com Deus, de adoração, meus irmãos, a única força e a dependência deve ser totalmente exclusiva daquele que exige o sacrifício, mesmo num tempo de incertezas. Por isso que ele diz: olha, tem um animal aqui que vai carregar o meu fardo, tem um animal aqui que vai me ajudar, tem uma pessoa que vai me ajudar. Meu irmão, deixe de lado. É momento de nós pensarmos do abandono do conforto pessoal. Amém. Terceiro lugar, o que Moriá representa? Moriá é a experiência do peso da responsabilidade. Há um peso, meus irmãos, há um peso naquilo que fazemos. E também com Abraão não foi diferente. O texto diz que antes de sair para o lugar determinado por Deus, o que Abraão fez? Abraão começa a rachar lenha. Versículo 3. Versículo 3 diz que Abraão, antes de sair, então, Deus disse: vai lá, Moriá. Então ele foi lá e começou a rachar a lenha. Isto é fé, meus irmãos. Mesmo sem entender completamente, ele começou a rachar lenha. Ele não ficou parado. Ele fez alguma coisa. Agora, perto do lugar aonde ele devia sacrificar, antes de chegar nesse lugar ainda, o que ele fez? Ele toma posse da lenha, saindo da dependência dos servos e até mesmo do jumento. O que ele fez? Ele pegou a lenha para si. É interessante nós vermos isso. Quando tomou posse do fardo e entregou a Isaac, assumiu a responsabilidade daquilo que estava para fazer. É interessante nós vermos esse detalhe. Havia alguma coisa que era para fazer, mas olha, quem vai fazer aqui somos nós. Eu vejo meus irmãos ambos caminharem juntos, o adorador e o sacrifício, lado a lado. De repente, Isaac, pega a lenha aí. Não vai ser o jumento, nem vai ser os servos que vão ajudar, vamos ser nós dois aqui. Meus irmãos, como deve ter sido interessante aquela viagem. Somente os dois. Eu imagino, talvez, Isaac não fez isso, mas Isaac poderia falar: pai, mas vamos aqui, ter uma ajudinha não? Ele falou: não, é nós que vamos levar isso aí. Ele fez isso, meus irmãos. Ele precisava sentir o peso do que ele estava fazendo. Na verdade, meus irmãos, na nossa vida espiritual temos que tomar posse da lenha, do fardo, da cruz. Amém? Lucas 9, versículo 23, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz.
há uma cruz, há um peso de uma cruz, e siga-me. Meus irmãos, isso é importante. Existem crentes que querem passar a vida toda na dependência dos outros e nunca querem carregar o peso da sua cruz. Nesse sentido, jamais terão uma verdadeira experiência de fé. Neste tempo de incertezas, eles sempre estão em busca do outro. Por favor, me ajude, me ajude, me ajude. É aquele que pede, pede, pede. Não, meus irmãos, nós precisamos ser maduros na fé. Há muitas crianças, a criança que fica pedindo o tempo todo, o apóstolo Paulo recriminou as crianças que ficam, olha, eu vou ter que ter leite de novo para vocês, que vocês não estão entendendo. Meus irmãos, nós precisamos de uma fé madura, para entendermos o fardo, o peso de buscarmos ao Senhor, buscarmos a experiência com o Senhor. Deus quer ter experiência conosco, mas é necessário o quê? Nós sentirmos o peso do que é adorar, do que é buscar, do que é um sacrifício. Amém? Verdades na palavra do Senhor. Ainda Moriá, meus irmãos. Em quarto lugar, Moriá fala da experiência da verdadeira adoração. É muito interessante nós vermos isso. No meio daquela viagem, no meio da jornada, o silêncio, porque eu imagino que eles subiram silenciosamente, o silêncio é interrompido por alguém, acompanhe comigo, por alguém que conhecia o que era necessário para o holocausto, mas ainda não sabia da exigência do sacrifício. É muito interessante isso. Alguém que conhecia o que era necessário para fazer um sacrifício, mas ainda não sabia da exigência do sacrifício. Tanto é que acompanhe comigo o versículo 7, Isaac, de repente, naquele processo, ele pergunta, pai, eu não estou entendendo muito bem, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Você está entendendo? Ele sabia o que era necessário para o sacrifício, mas ele ainda, meus irmãos, não sabia da exigência do sacrifício. Tem muita gente que sabe que deve o que é necessário no sacrifício e de repente está na igreja, eu estou ajudando, eu estou fazendo, mas ainda não entendeu a exigência do sacrifício. É muito maior do que saber, é fazer, é ser o sacrifício. Por isso que ele perguntou, pai, olha aqui, pai, temos a lenha e o fogo, e onde está o cordeiro? Ele sabia que estava faltando alguma coisa, na mente dele parecia que estava faltando alguma coisa. Agora a pergunta, igreja, o que você responderia para Isaac, o seu filho? Meus irmãos, tem algumas pessoas que talvez começassem tentando defender Deus e logo depois acabaria acusando Deus. Isso eu já vi diversas vezes. Quando uma pessoa não tem ainda experiência com Deus, não é maduro na fé o suficiente, ele começa a tentar defender, não, mas Deus é bom, aí a pessoa começa a falar outros argumentos sobre o que está acontecendo no mundo, realmente Deus, ele precisava dar jeito nisso, não é assim que acontece? Mas Abraão mesmo, eu acho interessante os argumentos de Abraão, quando de repente ele perguntou a Abraão, um homem que tinha consciência do Deus a quem estava servindo, não ficou querendo defender Deus ou mesmo acusá-lo. Abraão apenas respondeu, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Em outras palavras, ele estava dizendo assim, Deus proverá, no original significa, Deus verificará isso, meu filho, fica tranquilo. Eu sei o Deus a quem tenho servido, amém? Deus fará isso. Meus irmãos, isso é uma fé que confia, acredita, meus irmãos. Agora eu pergunto a você, e olhando para o texto, por que Abraão respondeu desta forma? Porque, apesar de não compreender a si mesmo, Abraão sabia o que Deus estava exigindo dele. Mesmo sem compreender em todos os detalhes, Abraão sabia o que Deus estava exigindo dele. E a pergunta é, o que Deus estava exigindo dele? Acompanhe comigo o texto, versículo 5. Veja o que Abraão respondeu aos seus servos antes de subir ao monte. Marque isto na sua Bíblia, meus irmãos. Ele diz assim, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo, o que diz aí? Adorado, voltaremos para junto
de vós. Olha que profundo, meus irmãos. A pergunta que eu faço para cada um dos irmãos: o que Deus havia exigido de Abraão? Um sacrifício. E por que ele disse que era uma adoração? O normal seria assim: olha, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo sacrificado, voltaremos para junto de vós. Aqui eu aprendo, meus irmãos, alguém que entende o que Deus exige dele. Aqui, meus irmãos, para Abraão, o que Deus queria não era simplesmente um sacrifício, mas uma adoração. Deus queria que ele estivesse ali adorando. Para Abraão, o que Deus queria era isto. Para quem entende isto, meus irmãos, isto é libertador. O que Deus quer de cada um de nós é adoração naquilo que fazemos, adoração naquilo que prestamos a Ele, meus irmãos. Na verdade, todo oferecimento que fazemos a Deus deve partir desta premissa do sacrifício como um ato de adoração. O problema, sabe qual é? É para com aquele que de repente que tudo o que faz para Deus parece ser um sacrifício enorme. Já viu gente assim? Aqueles que vivem reclamando porque não tem adoração nos seus atos. Tem gente que diz assim: olha, mais uma vez, meu Deus, vou na igreja, tenho que fazer isso. Como é difícil, porque ele não entendeu que o que Deus exige é adoração. Meus irmãos, não tem como nós prestarmos culto a Deus, adorarmos a Deus, pregarmos, cantarmos, se antes não houver adoração. A adoração, meus irmãos, é importante e fundamental. Ele havia aprendido isso. Por isso devemos tomar cuidado, meus irmãos, antes de virmos à igreja, queremos prestar alguma coisa a Deus, fazermos alguma coisa a Deus, que isso não seja reflexo de um coração de adorador. Amém. Tanto é, meus irmãos, que Eclesiastes capítulo 5, versículo 1, a Bíblia recrimina essa atitude quando diz: tome cuidado quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. O verbo aqui entrar, tome cuidado quando entrares na casa de Deus, no hebraico, em outras palavras está dizendo assim: tome cuidado com a maneira de viver na casa de Deus. Está entendendo? Eu vivo sim, eu sou um crente, eu vivo na casa de Deus, fazendo a coisa de Deus. Tome cuidado, é melhor que você fique silêncio, do que você fazer um sacrifício de tolo, porque Deus não aceita. Deus deseja, meus irmãos, adoradores. É o que o Pai espera. É o que o Pai deseja, meus irmãos. Isto é importante. Oferecer sem adoração é sacrifício de tolo. Este foi o erro de Caim, que achou que poderia oferecer algo a Deus sem adoração, e foi rechaçado por Deus, e foi recusado por Deus. Nós precisamos, meus irmãos, entender que a adoração é importante. Por outro lado, também temos que entender que não existe adoração verdadeira sem sacrifício. Você está entendendo? Não há uma adoração verdadeira sem que haja sacrifício. Por isso que podemos ver no início do ministério do apóstolo Paulo, o próprio Deus diz a Ananias: Ananias, Paulo é um instrumento meu. Atos capítulo 9, versículo 15 e 16, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Meus irmãos, nós vivemos uma geração que já não sofre pelo nome de Deus. Eu já vi gente carregando camiseta com o nome de Deus, mas não tem nada a ver com sofrimento. Meus irmãos, nós entendemos que ainda é importante o sacrifício pelo nome do Senhor. Amém? Moriá, meus irmãos, a experiência de adoração como sacrifício, mesmo nesse tempo de incertezas. É disso que nós precisamos. Será que você tem se sacrificado? Ou melhor, será que você tem adorado no teu sacrifício a Deus? É preciso que a gente venha entender, assim como Abraão, que ele percebeu que o que Deus estava exigindo dele não era um sacrifício, mas era o quê?
A adoração. E isso é importante, meus irmãos, para a nossa fé. Isso é importante, meus irmãos, para o nosso dia a dia. Ainda, meus irmãos, em quinto lugar, Moriá, a experiência de viver na promessa. É interessante que, voltando ao versículo 8, quando Isaac perguntou onde estava o cordeiro, imediatamente Abraão respondeu: Deus proverá o cordeiro para si. Aqui vemos, meus irmãos, que ele colocou toda a sua expectativa na confiança e na providência de Deus, mesmo sem saber como Deus faria. É muito interessante, meus irmãos. Agora, olhando o texto, humanamente falando, como Abraão agiu desta forma, sem se desesperar. Olha, eu imagino, pai, está aqui, cadê o sacrifício? Eu, como pai, falei, seria difícil responder. Como que ele agiu dessa forma, sem se desesperar? Sabe por quê, meus irmãos? Porque Abraão estava confiado. Aonde? Na promessa. Amém. Gênesis capítulo 17, versículo 18, está escrito assim: Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Estabelecer é edificar, construir. Aliança é sinal de compromisso. Aqui, quando fala aliança perpétua, quer dizer de longa duração. Quando nós vemos o texto que nós já lemos em Hebreus capítulo 11, versículo 18, em Isaque será chamada a tua descendência. Essas aqui eram promessas para a vida de Abraão e o seu filho Isaque. Agora pergunta: Isaque tinha descendentes? Sim ou não? Não. Meus irmãos, se Isaque não tinha descendentes, então ainda havia uma promessa que não havia sido cumprida. Amém? Havia uma promessa de Deus. Então, meus irmãos, para Abraão fora feita uma exigência completamente incompreensível e sem sentido, humanamente falando. Mas para não se desesperar, ele se fortaleceu, ele se agarrou. Aonde? Na promessa. Meus irmãos, a promessa é que nos livra das preocupações, das ansiedades, das inseguranças. Deus tem uma promessa na sua vida. Deus disse que não te deixarei, jamais vou te abandonar. Então, meus irmãos, creia na promessa. O crente deve tomar cuidado, sim, mas o crente não deve viver desesperado, mas ele deve ficar olhando a promessa. Senhor, tu tens promessa, tu tens coisas boas, tu tens coisas novas para mim, e eu vou continuar confiando, mesmo que a luta seja difícil. A promessa do Senhor, e Abraão estava confiado nessas promessas. Então, meus irmãos, o que nós vemos aqui, que caminha a fé na confiança da promessa, é simples assim. Abraão coloca Isaque sobre o altar, e na hora que vai imolá-lo, Deus impede que ele faça isso. Versículo 12 do capítulo 22 diz: Abraão, não estenda a mão sobre o rapaz. Não estenda a mão sobre o rapaz. Quando ouviu esta voz, o que diz o texto? Olha comigo o versículo 13. É bom nós caminharmos na Bíblia, meus irmãos. Diz assim o versículo 13 do 22 de Gênesis: Tendo Abraão erguido os olhos, o que ele viu? Viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Quando o anjo chegou e disse, enviado de Deus: Abraão, não faça isso. Ele de repente levantou os olhos. E quando ele levantou os olhos, olhando, ele viu algo que não tinha visto até então. Por quê? Porque a bênção da provisão ainda estava escondido dos seus olhos, até que ele declarasse o sacrifício diante do altar. Meus irmãos, algumas coisas podem estar, de repente, você não consegue enxergar ainda, mas está aí perto, viu? Está aí perto. Talvez você não consiga ver o que Deus vai fazer. O que Deus quer de você é que você continue firme no sacrifício. Não desista, não volte para trás, continue firme na batalha, que com certeza Ele vai prover o necessário.
Ali, meus irmãos, naquele lugar estava o cordeiro escondido aos seus olhos, o cordeiro substituto. É tão interessante este acontecimento que permita-me novamente imaginar essa cena. Olha comigo, enquanto Abraão começava a subir a montanha de um lado, do outro lado, o cordeiro também estava subindo. Eu não sei se foi bem assim, eu só sei que enquanto Abraão subia para o sacrifício, a provisão vinha do outro lado também, o encontro de Abraão. Amém? É a graça do Senhor, meus irmãos, é Deus fazendo as coisas acontecerem, e por isso que a gente não deve desesperar, a gente deve continuar crendo no Deus da promessa. E aqui nós vemos, meus irmãos, enquanto Abraão preparava para o sacrifício, a oferta substituta seguia para o mesmo destino. Enquanto o servo de Deus adora com o sacrifício, Deus responde com a provisão. Isto é pura graça no meio da igreja. Resultado disso, se nós formos olhar, versículo 14, chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Neste monte, apesar de Abraão ser um crente, ele estava participando da sua maior experiência na fé. Ele agora reconheceu um Deus totalmente diferente, o Deus que provê as coisas impossíveis. Jamais aquele cordeiro estaria ali na frente, ali naquele monte por conta própria. Você entende isso? Não era o lugar de estar ali, mas o próprio Deus conduziu aquele cordeiro até aquele lugar. Meus irmãos, todo cristão precisa de um Moriá para entrega, para adoração, para crescimento, para experiência na fé. A pergunta é: você está preparado para essa experiência? Deus te trouxe nessa igreja, nesta noite. Você está participando dessa transmissão, nesta noite, para que o Espírito Santo venha desafiar você, se você está preparado ou não. É verdade, meus irmãos, que há grandes desafios na nossa cidade. Não sabemos o que acontecerá nos dias que virão. Os hospitais estão lotados. O sistema da saúde, meus irmãos, ainda não sabe o que fazer. Há um sistema de vacinação em que muitos ainda terão que esperar. Hoje pela manhã, saindo aqui da igreja, um carro passou e quando me viu, eu não sei quem é a pessoa, mas gritou: pastor! Eu falei: tudo bem. Ele disse: por favor, ore por nós, pastor, para que a vacina não chegue logo. Eu não sei quem é, mas eu falei: vamos estar orando. As pessoas estão esperando, mas não sei quando chegará. Há um decreto, meus irmãos, em Brasília, pelo governador, fechando muitos lugares e locais onde pode haver aglomerações de pessoas, e mantendo os serviços essenciais abertos. Apesar de uma lei, levando em consideração que a igreja é um serviço essencial, ainda há questionamentos jurídicos, se a igreja é um serviço essencial ou não, para estar aberta. Há confrontos. Não sabemos o que vai acontecer amanhã. Não sabemos se estaremos com a igreja aberta. Mas uma coisa eu sei: a igreja estará viva. Amém? Por isso, meus irmãos, apesar disso tudo, não quero nesta noite focar os meus olhos neste quadro alarmante, mas eu quero que você venha dirigir a sua visão comigo na palavra de Deus, olhando para o Monte Moriá, o monte do Deus proverá. A igreja pode estar fechada ou aberta, Deus proverá. A situação está difícil, Deus proverá. O que devemos fazer? Fugir? Se esconder? Não, meus irmãos. Nós devemos obedecer, sim, os protocolos de vigilância sanitária. Mas não devemos nos desesperar ou vivermos desesperançosos, porque acima de tudo devemos estar confiados no Deus proverá. Olhando para Moriá, meus irmãos, nós entendemos e percebemos que este Deus
ainda Ele está agindo no meio da igreja. Amém? Essa deve ser a nossa confiança, essa deve ser a nossa certeza. Moriá, meus irmãos, a experiência de caminhar sozinho com Deus. Moriá, a experiência do abandono do conforto pessoal. Moriá, a experiência do peso da responsabilidade. Moriá, a experiência do discernimento do sacrifício como uma adoração. Moriá, a experiência da fé com base na promessa do Deus proverá. Amém?